Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Incentivo ao Saber. Hoje nós estamos aqui para continuar aquilo que nós referimos no primeiro vídeo, não é? Essa ideia de compartilhar o conhecimento da área das ciências humanas. E hoje a área abordada será o direito, nosso ordenamento jurídico. E para isso nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é a nova lei da migração sob a perspectiva da situação jurídica dos apátridas no Brasil. E para isso nós trouxemos aqui a doutora Paula Bueno Seganfredo. Oi Paula, tudo bem? Ela é uma das fundadoras do projeto Incentivo ao Saber, bacharel em Direito pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil. Então, Paula, poderia nos definir o que é uma apátrida? Então, o conceito de apátrida pode ser explicada a partir de um autor que se chama José Farani Guerrius, né, que se preocupou em falar sobre a condição do apátrida, em sua obra Condição Jurídica do Apátrida, escrita em 1936. Ele definiu o apátrida como uma pessoa que ela não tem pátria e que perdeu a nacionalidade sem adquirir outra, né? Então teve uma lacuna, né? O que a gente pode falar sobre os dias atuais, por exemplo? Estima-se que 15 milhões de pessoas no mundo são apátridas, né? Segundo a ONU, pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Que é um dado estimativo, mas que é preocupante, né? Porque corresponde à população de um país médio. Eu gostaria de exemplificar, né, o assunto trazendo uma indicação de um filme muito interessante sobre direito internacional, sobre direito dos migrantes, direito, né, dos apátridas, que é um filme já conceituado. Um clássico. É um clássico, que se chama O Terminal, né, que o protagonista é o Tom Hanks, e que retrata muito bem isso, né, que o país de origem do personagem principal foi extinto e ele fica preso no aeroporto, então ele não fala nem a linguagem, né, dos Estados Unidos e falava a linguagem, né, do país de origem, então ele se viu perdido ali no aeroporto e o filme retrata isso de uma maneira muito boa. Então, assim, os apátridas, né, eles existem, não é um fenômeno incomum e por isso deve ser estudado com intensidade. É interessante a doutora Paula ter referido uma referência cinematográfica, porque também lá na nossa página oficial do Incentivo ao Saber, nós fazemos resenhas de filmes, né, que abordam as problemáticas das ciências humanas. Então, muito interessante mesmo, Paula, trazer esse exemplo para nós. Bom, então, dando prosseguimento à entrevista, então, já que essa questão dos apátridas é tão relevante, eu poderia dizer qual a origem histórica, quando esse fenômeno iniciou? Então, não se sabe ao certo qual é o momento que os apátridas surgiram, né? Não se tem conhecimento quem foi o primeiro apátrida, por exemplo. O que a gente pode deduzir, né? A origem dos estados é algo muito recente em termos históricos, né? Inclusive, a definição de nacionalidade também é recente e está sendo debatido, né, no meio acadêmico. Então, o que eu posso trazer aqui para vocês? Como referência histórica. Isso. Como referência histórica, a gente pode mencionar o livro da Hannah Arendt, né, que ela escreveu As Origens do Totalitarismo. É uma obra muito interessante e muito enriquecedora, aliás, né? E ela define que a apatridia, por exemplo, surgiu após a Primeira Guerra Mundial com mais intensidade, né? E que na Primeira Guerra Mundial muitas pessoas saíram do estado de origem devido, né, a essa situação bélica, devido à violência, e foram buscar, né, uma vida melhor. Mas nos países de destino eles não eram bem recebidos, né, e eles não tinham mais a nacionalidade, e assim foi intensificado, né, esse fenômeno. Só que depois da Primeira Guerra Mundial, né, com essa violência, essas disputas entre os estados, foi possibilitado então uma maior compreensão sobre as minorias, foi possibilitada também no cenário internacional
também uma preocupação sobre o fenômeno e também sobre a dignidade da pessoa humana, principalmente. E no âmbito do cenário brasileiro, a doutora poderia nos falar com relação à lei de imigração que entrou em vigor em 2017, essa lei tão importante que estabelece princípios e diretrizes para os migrantes e apátridas, que é o tema do nosso vídeo hoje, com relação à sua estada, sua entrada e saída do país. Ela foi um marco histórico para o nosso ordenamento jurídico. E nesse sentido, poderia nos dizer se o Brasil já se preocupava com a questão dos apátridas? Sim, o Brasil é país signatário de 2 convenções muito importantes, né, 2 tratados internacionais que regulam a matéria muito bem, né, que a primeira convenção que podemos mencionar é a Convenção da Apátrida, né, de 1954, criada em Nova York, e também a Convenção da Redução, né, dos casos de apátrida, um pouco depois, que foi em 1961, criada pela ONU. Bom, e nesse sentido, então, quais seriam os aspectos abordados nessas convenções? Podemos dizer, né, que a primeira convenção, que é a Convenção de 54, criada em Nova York, estabeleceu, por exemplo, a resolução de conflitos de competência, né, sobre quem deve julgar alguma questão relacionada a um apátrida. Por exemplo, ele define que o apátrida deve se sujeitar à lei do país onde está seu domicílio, onde ele reside, né. Então, isso ficou mais claro. Então, os países que são adeptos a essa convenção, né, então eles se sujeitam a essa regra. É importante também deixar claro que domicílio não é a mesma coisa que residência, né? Domicílio é uma questão legal, jurídica. Por exemplo, onde a pessoa pode ser achada para fins penais, né? Se está sendo acionada na justiça e é réu em alguma ação penal ou até mesmo no direito civil, né? Isso é muito normal. Se usa a expressão domicílio. Agora, residência, né, é o teto, é um abrigo dessa pessoa, né? Então, na falta de um domicílio reconhecido do apátrida, se usa a lei do país onde ele está. Já a convenção, né, da redução dos casos de apatridia, como o nome já revela, é uma convenção na qual a ONU se preocupou para resolver os casos de apatridia, para tentar reduzir isso, né, no cenário mundial. E como eu tinha dito no início, se estima, né, que 15 milhões de pessoas sejam apátridas, né, no mundo. Isso é muito preocupante. Isso é um dado atual, né, que foi obtido lá em 2017. Então, realmente, devemos sim debater sobre isso e falar sobre essas convenções que são anteriores à lei da migração. Com relação ao tema central, né, da nossa entrevista, que é a lei de imigração, essa lei, que tipo de inovação que ela trouxe com relação aos apátridas? Podemos destacar, Victoria, que a nova lei ela traz um alento à situação dos apátridas, mas claro, a lei é focada também na migração, né, e ela tem um viés muito humanitário, que é interessante destacar isso, né? E então, assim, o que é o objetivo? Qual é o objetivo da lei? É evitar, né, é vedar práticas discriminatórias e xenófobas, principalmente, né? Já em relação às apátridas, né, que é o assunto, né, da entrevista, foi possibilitado um processo mais célere, mais simplificado na naturalização dos apátridas. Então, essa lei é interessantíssima, não só pelo viés humanitário, mas também por conceder um espaço, né, especial aos apátridas, né? Porque nem sempre o migrante tem uma nacionalidade, às vezes o migrante não tem nem nacionalidade, né? Então, está sendo, então, mais compreendido isso no Brasil. Isso é muito bom frente a outros países que não têm essa preocupação, né, ideológica e humanitária. Porque assim está regulado, né, positivado no nosso ordenamento jurídico.
Por exemplo, a lei de imigração traz no artigo 26 expressamente, né, que se visa possibilitar um processo simplificado da naturalização da apátrida. Então, a lei de imigração se preocupa, né, com isso, o Estado brasileiro se preocupa em resolver isso, né, resolver essa situação que prejudica a pessoa apátrida, né, porque ele está em situação de vulnerabilidade. E nesse artigo 26, né, ainda tem o parágrafo 1º, né, após o caput do artigo, que estabelece que tão logo seja reconhecida a condição de apátrida, né, da pessoa, né, que está interessada, esse reconhecimento vem através de uma decisão judicial, né, precisa da justiça reconhecer que o apátrida realmente é uma apátrida. Tão logo seja reconhecido isso, é possível, sim, com mais urgência, começar, né, o processo de naturalização dele. Então, isso está claro na lei, né? Está claro ali, vem expressamente que tão logo seja reconhecida a situação do apátrida, deve-se começar o processo de naturalização dele. Então, para encerrar a nossa conversa de hoje, poderia nos dizer, assim, qual aspecto ou algum outro aspecto que a doutora considera relevante para a questão dos apátridas que esteja prevista na lei de imigração? Claro, então, a gente pode destacar, né, um artigo que vem estabelecido nessa lei, que é o artigo 4, né? O artigo 4, ele é destinado para os migrantes, né, em específico. E são uma série de garantias, né, asseguradas a essas pessoas. Mas em relação ao apátrida, por exemplo, que aliás tem um destaque nessa lei, tem um capítulo especial só para regular, né, a situação do apátrida, vem ali no parágrafo 3º do artigo 26, que os direitos elencados no artigo 4º, né, que tratam dos direitos fundamentais dos migrantes, vem isso elencado, né, que a lei, né, que garante ao migrante, os direitos do migrante também devem ser aplicados aos apátridas. Então podemos destacar o que está contido no artigo 4, né, a título de exemplo. Tem a possibilidade de circular no território brasileiro sem ser impedido por nenhuma autoridade, né? Eles podem se reunir para fins pacíficos, o direito à reunião familiar, onde quer que esteja. Eles podem até, inclusive, associar-se a sindicatos. Eles também têm direito, né, as crianças têm direito à educação pública, então eles devem ser matriculados em escolas brasileiras, sendo vedada a discriminação, né, com certeza. E outra coisa interessante que vem regulado ali no artigo 4 é que eles podem abrir contas bancárias, né? Então, não importa se eles não são brasileiros, se eles estão no Brasil, mesmo que seja apátrida, ele tem sim o direito de ter uma independência financeira, né? Isso está previsto no nosso ordenamento jurídico vigente. Bom, e teria mais algo a acrescentar que gostaria, doutora? Eu gostaria sim de finalizar, né, esse tema que é tão rico, né, dizendo que essa lei ela é fundamental, né, para a conscientização das pessoas, da sociedade em geral, que devemos sempre praticar, né, o respeito, fraternidade, solidariedade com os demais. Porque não importa qual a origem, qual a nacionalidade, a religião da pessoa, né, qual a etnia da pessoa. Todos somos humanos, todos somos pessoas que são dignas, né, de ter direitos. E, inclusive, vale para os apátridas, vale para todos os migrantes e vale para a sociedade em geral. Obrigada, doutora, por ter estado hoje aqui conosco. Tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo a este vídeo, agregou muito a conhecimento ao nosso projeto de incentivo ao saber, tendo em vista que essa área da ciência humana, o direito, a questão dos apátridas no ordenamento jurídico brasileiro, como foi referido pela doutora, é muito importante, muito relevante, porque é um direito que aborda a questão constitucional e garantia de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, que está de acordo com esses princípios mencionados da nossa Constituição Federal.
Então, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que tenha agregado ao conhecimento de vocês. Nos sigam nas redes sociais, nós temos a página no Facebook, nós temos também a página oficial, né, o nosso site do Projeto Incentivo ao Saber. Os links estarão na descrição e muito obrigada.